Bom dia, eu vou começar o shiur de hoje com um rápido resumo da Parashá. Algumas pessoas escutam esse shiur, é o único shiur que ele escutou na semana. Então, só para repassar rapidamente o que a Parashá fala, e depois a gente se concentra num tema. Então, essa Parashá começa logo depois do Brit de Avraham Avinu. No terceiro dia do Brit Milá, Hashem vem, Vairá Elav Hashem, Hashem se revela para ele, Hashem vem visitar, e Avraham estava muito chateado que ele estava naquele dia sem visitas. Hashem fez ficar muito quente, para ninguém atrapalhar Avraham, mas isso acabou deixando Avraham chateado. Então, naquela hora, então, que Hashem mandou os três anjos, cada um veio com uma mensagem diferente, um para curar Avraham, outro para falar sobre a destruição e depois destruir Sodom, e outro para avisar Sara que ela iria ter o filho. Quando ela escuta essa mensagem, ela ri, mas logo de fato ela engravida. Depois disso, então, Hashem conta para Avraham que ele vai destruir Sodom, e a Torá conta para a gente a negociação, talvez a primeira negociação da história, que ele começa a negociar com Hashem, talvez tem 50 tzadikim por lá, aí você não vai destruir, talvez tem 45, até que ele vê que Hashem fala para ele não tem o tzadikim suficiente, e os anjos vão lá e vão para Sodom. Eles chegam em Sodom, quem está na porta de Sodom era o Lot, sobrinho de Avraham. Naquele dia ele tinha se tornado juiz em Sodom, e aí ele faz questão de convidar eles para dentro de casa. Isso ele aprendeu com Avraham. E apesar que isso era perigoso, que era contra as leis locais, e ele era o próprio juiz, mas ele insistiu para que eles viessem para a casa dele. Eles vão até a casa dele e Sodom inteiro começa a fazer um pogrom em volta da casa dele, e eles estão querendo entrar. Eles dizem, nós queremos conhecer esses dois homens, que eram os dois anjos que vieram na casa deles. Conhecer, no sentido que a Torá usa, significa ter relações íntimas com eles, com os homens. Sodomitas, exatamente. E aí, né, Lot, ele abre a porta, ele fala para eles, olha, eu tenho duas filhas. E, muito tragicamente, ele protege os visitantes e oferece as duas filhas deles. Eles aceitam as filhas, mas ainda assim eles querem também os anjos. Naquela hora, ele fecha a porta, os anjos mandam fechar a porta, e aí eles jogam uma praga, digamos assim, todos aqueles que estavam em volta da casa se tornaram cegos. Estourou os bípedes e eles ficaram cegos. A história é antiga, certo? E aí, mesmo ainda cegos, continuaram tentando quebrar a porta. Mesmo cegos, ainda continuaram tentando. E aí, aquela noite inteira, o Lot, ele tenta convencer os anjos, não é bem assim, não são tão ruins assim. Ele tenta convencer, mas chega uma hora que os anjos falam, quem você tem aqui na cidade? Hatan, Banecha, Abnotecha, você tem seus genros, suas filhas, seus filhos são seus genros, suas filhas, sua esposa, vamos lá, a gente tem que ir embora. E naquela hora, o Lot, ele tem muita dificuldade de abandonar aquela cidade, onde ele se tornou uma pessoa proeminente, se tornou uma pessoa importante, tinha dinheiro, era uma cidade de muita riqueza material, mas então ele vai mamar, ele demora, está difícil para ele abandonar aquela cidade e deixá-la para trás, até que os anjos puxam ele e sai o Lot com a esposa e as filhas, e naquela hora ele vira, os anjos falam para eles que eles não podem olhar para trás, a esposa de Lot olha para trás, porque qual que é o significado disso? Rapidamente, ela estava difícil de abandonar. E por outro lado, ela não tinha o direito de ver a destruição dos outros, sendo que ela foi salva por pouco. Ela não era muito melhor do que aqueles que estavam lá dentro. Então, você não tem o direito de você olhar a destruição deles e você se salvar. Então, ela se tornou a famosa estátua de sal, que hoje tem debate se é ou não tem um pilar de sal lá. O importante é que você vende entradas e você vende bastante turismo para Israel, então isso é bom. E aí, então, a famosa história que Lot, ele vai para uma caverna, ele negocia com os anjos, ele consegue um lugar para ele poder ficar lá, Lot ainda consegue que salve uma cidade, e aí ele vai
numa caverna, e naquela caverna as filhas de Lot pensaram que o mundo tinha acabado, e elas então embebedam seu próprio pai. Na primeira noite, uma tem a relação com o pai. Na segunda noite, apesar que Lot entendeu o que aconteceu, ele não evitou de tomar na segunda noite, e ele vai lá e tem uma segunda relação. E daí nasceu Amon e Moab, são os pais de dois povos. Moab é Ruth, que deu a origem a Mashiach, e Amon é um outro povo que aparece depois na história. Sumiram da história. Hã? Eles já sumiram da história também. Sim, bom, atualmente a gente não sabe quem é. Nenhum dos povos, tirando nós, a gente não sabe quem são os egípcios, quem são Amalek, quem são Amon, quem é Amon, Moab. Como povos sumiram. Como o povo sumiram. Nós Todos somos os povos. herdeiros deles. Hã? Nós somos herdeiros deles. Herdeiro de quem não tem mais? Herdeiros do que tinham. Cadê? Del outro lado de Arden. Amon e Moab, não. Hashem fala pra gente na Torá, Al tetzur bam, vatidgar bam milchama. Deus fala pra não mexer com eles. Os israelitas estavam vivos, eles existiam. Agora, você está querendo conquistar. É isso. Não, não. Já entendi, tá bom. Não somos reducionistas, com 220 e tanto. Ok, vamos lá. E aí... Sim, tá bom. E aí, as pessoas ficam sabendo dessa relação que ele teve com as próprias filhas, e lembrando que Lot era parecido com Abraham, então isso queimou o nome de Lot, além disso, o nome de Abraham, além disso, não tinha mais muitas pessoas passando por lá, que as cidades lá foram destruídas, então Abraham, ele muda de lugar, ele vai para um outro lugar, onde ele vai ter mais clientes, onde ele vai poder continuar difundindo o nome de Hashem. E aí ele vai, continua para achar dizendo, ele acaba indo para aonde estava o Avimelech, tinha a cidade da Filisteia, onde é? Gaza. Ele vai para Gaza e repete-se a história de que ele fala que a Sara era irmã dele, como aconteceu na Parashá semana passada. Lá era no Egito, aqui é em Gaza, aqui é na Filisteia. E o rei pega a esposa, pega a Sara, que era muito bonita, e tem más intenções. Só que Hashem castiga eles e eles não conseguem fazer uso de nenhum de seus orifícios para nada. E Hashem aparece para Avimelech e fala para ele no sonho: você pegou uma mulher casada. E ele vai lá, acorda de manhã, briga com Abraham: como você fez uma coisa dessas? E aí ele fala: olha, que eu precisei combinar com a minha esposa, que ia dizer que eu era irmão dela, senão iam me matar para poder pegar ela. E aí Avimelech dá um monte de presentes para Abraham. Abraham reza para que as coisas voltem ao normal para Avimelech. Quando ele reza por eles, já a Sara já estava grávida. Quando a gente reza pelo outro, Hashem atende a gente primeiro, aqui é a origem disso. E aí a Sara já está grávida, e aí tem a famosa passagem que a gente lê em Rosh Hashanah, o primeiro dia, o segundo dia, que é o nascimento de Sara. Depois, a briga de Yitzhak com Ismael, brigando pela herança, quem é o verdadeiro herdeiro. Hashem fala para Abraham que seu verdadeiro herdeiro vai ser Yitzhak. A Sara manda expulsar Ismael, e Hashem fala para Abraham escutar a voz de Sara, e ele é expulso. Naquela hora, Ismael estava no deserto, e aí ele contraiu uma febre, e não tinha água suficiente, quase que ele morre. Nos céus estavam na dúvida, estavam discutindo se deixa ele morrer, pensando no que ele vai fazer no futuro para o nosso povo, que a gente sofre as consequências até hoje, ou naquele momento ainda ele não era rachá o suficiente. Então, naquele momento, salvaram ele, e aí, depois dessa história, tem a história famosa do Akedat Yitzhak. Não vou me prolongar, todo mundo conhece a história. Esse é o resumo da Parashá, por enquanto. Ok? Dúvidas? A Sara, o Terach, pai do Abraão, tinha várias mulheres. A Sara não é a filha dela do Terach? Não, a Sara era filha de Haran. 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 Não é Haran, é Haran. Que era irmã de Lot também. Ela era irmã de Lot, filha de Haran. Quem era Haran? Haran era aquele que, quando perguntaram para ele, você acredita no Deus de Abraão? Ele falou, então, não sei, tomei na dúvida. Aí quando ele viu que Abraão se salvou, falou, sim, acredito. Aí jogaram ele no fogo e ele ficou lá. Então ele torce para quem ganha. Ele não tinha identidade própria. Esse é o pai de Lot, o pai de Sara. E era de outra mãe. Que era de outra mãe. Não Haran era de outra mãe. O Lot era de outra mãe do que Sara. Eles compartilhavam. Sara e Lot compartilhavam o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Certo? Ok. Então, aqui no Shiur, a gente sempre pega um ponto da Parashá, mas pelo menos a gente passou
Você lembrou o que a Parashá inteira ela fala, pelo menos por cima. Tem ainda o pacto que o Avimelech ele faz, esqueci de falar, o Avimelech faz um pacto com Abraham, pedindo para que por 3 gerações um não faça mal ao outro. Avimelech deu dinheiro, deu muitas coisas para Abraham, então vamos guardar cada um vai respeitar o outro por 3 gerações. Ok, então a cifá que eu vou falar, Abraham, graças a você, se quiser sair ou quiser ouvir a repetição, logo no início a Torá fala para a gente que Deus vai irá elav Hashem. Hashem veio e se apresentou para o Abraham. Vai irá elav Hashem. Ele aparece para Abraham. Aonde? Belonei Mamre, um lugar chamado Belonei Mamre. O que tem esse lugar? Então a Torá já contou para a gente antes que nesse lugar chamado Mamre, então tem um nome, a cidade tem o nome da pessoa, eram 3 pessoas com quem Abraham ele se aconselhou, curiosamente, se ele deveria ou não fazer o Brit Milá. Deus falou para ele, faz o Brit Milá, mas ele queria ouvir de alguém, um ser humano aqui na Terra, que concordasse com isso. Elon, Mamrei, quem é o terceiro? Está lá na Torá, fugiu o nome. Tá. Os 3 pessoas que ele foi se aconselhar a fazer o Brit Milá. Então, o fato que a Torá fala que a chama apareceu naquele lugar, já dá para a gente um indício que a chama apareceu em alguma coisa relacionada com o Brit Milá. Diz Urashi, baseado no Midrash, que isso era o 3º dia do Milá, e naquele dia Deus veio para visitar Abraham. A presença de Hashem, ele traz a cura, e depois veio também o anjo, e foi aquele momento que Deus veio visitar ele. Esse é o início da Parashá. Urashi, ele diz que ele veio visitar ele no 3º dia. Sabe quando você liga para sua mãe? Talvez ela está ouvindo aqui. Agora que você me liga? Né? Peraí. 3 dias depois, o Brit Milá dói quando? Então está escrito que o 3º dia dói mais, ele é mais doloroso. Tá bom, mas você podia vir antes, né? Hashem, não custa. Vem no 1º dia. Contei outro dia, quem não estava aqui, vale a pena, essa piada é boa. Você conhece Nissim? Conhece minhas piadas, não? Mas o Goi que estava querendo se converter, ele vira para o Yehudi e fala, olha, me fala uma coisa, dói Brit Milá? Olha, eu te digo uma coisa, depois que fizeram mim, eu não consegui andar por 2 anos. Então você pode imaginar Abraham vindo com 99 anos com Brit Milá. Então por que Hashem demora 3 dias? E aqui tem uma explicação muito bonita, que tem lições muito práticas para o nosso dia a dia. Quando a gente visita um doente, está escrito que a gente tira 1/60 da dor da pessoa. Isso somos nós, seres humanos. Imagina se Hashem vem te visitar. O que você acha que acontece nessa hora? Total. Some. Concorda? Some. O que acontece é que Avraham Avinu, ele queria fazer, e ele fez as mitzvot, a única mitzvah que Deus de fato ordenou a ele queria fazer com meios naturais. Meio natural significa fazer com uma faca, ou com uma pedra, que era o que se usava antigamente. E aí, o que acontece? Se Hashem viesse para ele imediatamente após o Brit Milá, ele teria se curado de maneira sobrenatural. O impacto de uma mitzvah e a maneira da gente realizar uma mitzvah tem que ser por meios naturais. A gente não tem que buscar corta-caminhos. Agora, não só a mitzvah, como também o preparo de uma mitzvah e o resto, a continuação, o efeito de uma mitzvah. Avraham ele não queria perder a oportunidade da extensão da mitzvah. A mitzvah, até o 3º dia, pelo menos, ela dói. E a Hashem não queria tirar essa oportunidade dele. A mitzvah custa. A mitzvah custa e ela dói. Hashem tirando, de alguma maneira, ele ia perder um pouquinho da realização total daquela mitzvah. E por isso, nossos sábios dizem que Hashem só veio no 3º dia. E aí eu estava discutindo com Avraham qual que é a lição para a gente. Então, a primeira coisa, no Sukkot, quem estava aqui, eu expliquei de que quando a gente segura o lulav e o etrog, mudando de tema, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Na hora que você segurou o lulav, você já fez a mitzvah. Então, por isso a gente começa segurando só o lulav, sem o etrog, segura de ponta cabeça. Na hora que você levantou, já fez a mitzvah. Mas depois disso, a gente costuma para a direita, vai para a esquerda, para todos os lados. Para que isso? Então, isso tira, está escrito, tira os maus orvalhos, seja lá o que significa. Tira maus ventos. Mas a mitzvah em si é você segurar o lulav. O resto é um acréscimo. Então a história diz que o Ben Ishai, estava aí nesse dia, Ben Ishai, ele estava num barco,
e começou uma turbulência no avião, né? Começou uma chuva, uma tempestade, e estava ameaçando o barco de virar. E aí vieram para ele correndo, isso era no Shabat. Lembrando que para você andar de barco, no Shabat, no navio, etc., tem várias condições. Você não pode entrar a partir de quarta-feira, porque já está muito perto do Shabat. A maioria dos navegantes tem que ser Goim, e quem dirige, os marinheiros e funcionários, tem que ser Goim também. Essas são as condições para você poder andar de barco e estar num barco no Shabat. E aí, então, ele estava no final do Shabat. E aí foram chorar para ele, Rabino, faz alguma coisa. E ele estava lá tranquilo, terminando o Shabat dele. Quando finalmente terminou o Shabat e a tempestade não parava, ele pega o vinho para fazer a Avdalá, e com muita calma ele vai lá e faz a Avdalá dele. Não sei como que não caiu o vinho, ou se caiu, mas ele fez a Avdalá. E na hora que ele, depois que ele termina a Avdalá, que ele faz com tranquilidade, calma, com muita kavaná, ele pega o restinho do vinho e ele joga no mar. E aí o mar se acalma. Tudo bem, um grande tzadik, mas vieram falar, uau, poxa, que bonito, que incrível. Ele falou, eu não fiz milagre nenhum, como se fosse. Eu não fiz milagre nenhum. A gente falou em Sukkot que quando você segura o lulav, você já fez a mitzvah. Então, o que adianta agora eu balançar para os outros lados? Acabou, já fiz a mitzvah. Mas a continuação, a extensão de uma mitzvah ainda é mitzvah. Então, na hora que você chacoalha o lulav para todos os lados, você está expulsando os ventos ruins. Bom, não estamos em Sukkot, ele falou. Mas eu peguei o resto de uma mitzvah, que é o resto do copo da Avdalá. E com isso, tiramos a tempestade, tirei os... Eu não sei se eu fizesse ia acontecer a mesma coisa. Mas a ideia que ele transmitiu é que a mitzvah, ela se estende depois. Então, 2 pontos. A mitzvah exige um esforço. Você não tem que buscar corta-caminhos. E não só a mitzvah, como o preparo da mitzvah e também o resto da mitzvah. Então, eu dou alguns exemplos. Depois que termina a Sukkot, pode até ser que você mesmo foi lá e construiu a Sukkah. Quem é que vai desmontar a Sukkah, levar para o armazém, colocar os carros para secar? Isso aqui a gente pode delegar, o Goi pode fazer. Ou você pode dizer, isso aqui ainda é parte da mitzvah. Mesmo que acabou o Sukkot, eu vou com a mitzvah até o final. Eu gosto de preparar o Shabat na minha casa. Eu faço a mesa, deixo tudo bonito. Quem gosta de lavar a louça no final? Ainda é uma extensão da mitzvah. A mitzvah ela vai até o fim. Assim como o preparo da mitzvah. Quando você demora, o Shabbat terminou e você ainda... Estende o Shabat. Boa. Você estende o próprio Shabat. Você continua. Ontem eu dei um shiur inteiro sobre Melava Malka, que a gente acompanha o Shabat. Então, o final de uma mitzvah, a mitzvah ela se estende. Você tem que aproveitar que ainda ela tem muita Kedushá e não poupar esforços. Eu dei outro exemplo. Quando termina a reza, quem vai recolher os livros? Confesso, muitas vezes eu deixo por aí. Temos funcionários para isso. Mas você, primeiro, se você limpar, você vai deixar limpo para a próxima vez. E segundo, você ainda está com a extensão da mitzvah. Já acabou a reza, já acabou a leitura da Torá. Mas você vai lá, pega o livro e guarda, ainda é uma extensão da mitzvah. Então, tem várias formas que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Que às vezes a gente se preocupa em fazer a mitzvah e não se preocupa com a consequência dela no final. Assim como o preparo da mitzvah. Tudo que você puder fazer para se esforçar e fazer e sentir a mitzvah, você vai fazer. Então, eu dei alguns exemplos. Que exemplo seria para nós fazer uma mitzvah e poupar a nós mesmos com um milagre? Hashem poderia ter poupado Abraão visitando ele, mas não fez. O que eu poderia fazer para poupar? Então, eu dei um exemplo possível. Às vezes a pessoa toma uma pílula para não sentir o jejum. Existe essas Tzom-Kal que chama. Se funciona ou não, não sei, mas funciona para o vendedor. Mas suponhamos que funcione. Se a pessoa tem necessidade médica, é história, mas a pessoa simplesmente não quer sentir a dor do jejum. Então, o jejum ele vem com dor, ele vem com esforço. Você tem que pagar por isso, faz parte. Você tem que pagar o preço. Ou a gente tinha falado, se uma pessoa adulta precisa fazer o Brit Milá, que não fez, ele normalmente se faz anestesia. E é compreensível. Mas tem pessoas, não estou falando que esse é o que a gente tem que fazer, mas só para pelo menos trazer um exemplo, se a pessoa ela é capaz, eu já ouvi de pessoas corajosas, coloca a volta para eles, de fazer o Brit Milá, mesmo adulto, sem anestesia. Porque o Brit, ele tem o preço, ele tem o custo. Não estou dizendo que isso é uma obrigação, mas o embelezamento da mitzvah, ele pode ser. Entender que a mitzvah, ela tem. Não faz essa cara, você já tem, Baruch Hashem. Não precisa se preocupar. Tá certo? Tá sofrendo pelo cara. O importante é a gente pegar essa ideia
e aplicar, e saber que às vezes a mitzvah, ela exige esforço. Exige esforço, você vai rezar, às vezes vai colocar todo o teu empenho. O Alter Rebbe escreve no Tânia, às vezes a pessoa quer se poupar a sua saúde, seu bem-estar, e ele não estuda com toda a vontade, ou ele não reza com toda a vontade. É o preço que você paga, não se preocupa, depois a Hashem vai dar para você muito mais saúde, muito mais. Mas você saber que a mitzvah, ela tem um empenho, tem um esforço, e a Hashem, com tudo que ele poderia ter poupado Abraham, pelo bem de Abraham, ele não poupou ele. A mitzvah, ela tem um esforço, ela exige um esforço. Fala, Abraham. Comentário? Só uma coisa também que tem essa parte do esforço, é que também que para os dois lados, né? Que é para buscar o sofrimento, deixa eu sofrer um pouquinho mais nessa mitzvah. Também não tem mitzvah de buscar sofrimento, você não tem que buscar sofrer. Exatamente. O esforço, porque através do esforço a gente está elevando o material, que esse é o principal objetivo das mitzvot, elevar o mundo. Então, porque eu quero sofrer um pouco mais, que depois vai ser mais recompensa. Sim, boa. Então, encontrar o equilíbrio. Quer dizer, não buscar, você não precisa procurar. Então, eu lembro quando eu estava na Estivá, estava conversando com... Eu não sou filho de rabino, mas ele era filho de rabino. A gente fala, como então, quando você crescer, você vai querer ir para onde? De Shlichut. Né? Shlichut, o sonho de muitos, eu vou lá no fim do mundo, e vou lá no Polo Norte. Ele falou, por que eu preciso buscar um lugar difícil? Isso ficou na minha cabeça. Se precisa... Se estão precisando e não tem nenhum outro rabino para ir, eu vou com alegria. Mas se não, por que eu preciso buscar um lugar tão difícil? Posso morar em São Paulo, por exemplo, onde tem educação para meus filhos, aonde tem. Então, ele falou um ponto interessante que justo ontem eu escutei, a gravação do primeiro mamar que o Rebbe falou, quando ele assumiu a liderança, ele fez a comparação entre Avraham e Rabi Akiva. Que Rabi Akiva, quando ele chegou no momento onde ele estava sendo torturado pelos romanos, ele está sorrindo. A Gemara diz que ele estava sorrindo. E os alunos perguntam, até aqui? Ele falou, eu estava minha vida inteira esperando o momento que eu ia poder realizar essa mitzvah. A mitzvah maior que existe de você morrer por Deus. E aí, a pergunta é, e a Hassidut compara, fala, peraí, Avraham Avinu também dedicou a vida para Deus e com muito alto sacrifício. Temos aqui agora o seu próprio filho. Mas Avraham, nesse sentido, era maior que Rabi Akiva. Quem sou eu para fazer comparação entre eles dois? Mas assim dizem nossos sábios. Por quê? Porque Avraham estava pronto para servir a Deus. Se precisar de sacrifício, eu faço também. Eu não estou procurando um engrandecimento que seja espiritual. Eu não estou procurando servir a Hashem de maneira chocante. Eu vou morrer por Deus. Eu estou servindo a Deus. Se precisa pegar meu filho, eu pego meu filho. Se não precisa, eu estou bem. Eu não preciso procurar. Então, isso é num nível muito elevado, daqueles que estão realmente preocupados em servir a Hashem no nível mais alto possível, para a gente entender que eu não preciso procurar a dificuldade. Isso não tem mitzvah. Se aparece a dificuldade, eu tenho que estar pronto para... Mas só reiterando o ponto que você falou, que o motivo desse sofrimento, desse empenho que tem na mitzvah, que você não tem que poupar, é porque o intuito das mitzvot é transformar o mundo. Na hora que você tenta evitar o mundo, evitar o sofrimento normal que existe, então você não está transformando aquela parte do mundo. E a gente conclui. Shabbat shalom a todos. Estava no Yom Kippur esse ano aí com a